Então, muito bem, estamos de volta. Depois que nós já fizemos a marca nos textos para a nossa respiração e para a gente dar o peso nas palavras, que isso é muito importante, já observei as outras pessoas, já me observei, já entendi que eu preciso respirar entre as palavras e preciso dar emoção a cada palavra própria, cada palavra tem sua própria emoção, já aprendemos isso, ótimo. Eu vou explicar o porquê que a gente tem essa dificuldade de respirar em cena. Atores iniciantes acabam sofrendo com isso. Pensam que se respirarem em cena, o texto vai sumir. E não vai acontecer isso. É necessário que você respire, é muito importante e é lindo em cena que você respire. Então, quando a gente está assistindo o ator em cena, e eu gosto muito disso, quando ele respira tranquilamente e faz aquilo que ele está fazendo parecer mais natural ainda, quando ele respira como se fosse uma coisa... E diz o seu texto. Isso é muito bonito em cena, quando é feito, bem feito. Além de ser importante para que a gente continue falando sem morrer sufocado. Então, agora, como eu falo aqui nas aulas, né, eu digo que falo rápido porque eu fico animado com o conteúdo. Mas no teatro eu tenho essa postura de uma respiração mais controlada. Eu preciso estar de olho nisso, porque é lindo, cenicamente, é esteticamente interessante e é importante para o texto, para que ele faça sentido e eu coloque a emoção correta no texto. E importante para a fala, para que eu fale claramente, com potência, que a gente não trabalha aqui isso, vai ser trabalhado nos encontros presenciais, quando acontecerem, mas para eu ter potência vocal, quando eu faço teatro, por exemplo, ou estou numa palestra, então eu preciso da respiração. E como eu disse nas primeiras aulas, talvez você não seja ator, não queira atuar, e queira usar somente a interpretação para o seu trabalho. Pois muito bem, a respiração acaba sendo um elemento importantíssimo, por todos esses aspectos que eu falei. Então, preciso respirar. E os atores iniciantes sentem um pouco de medo, porque acham que o texto vai escapar da cabeça se respirar. Não vai, não vai. Se ele estiver decorado, se estiver bem direitinho, não vai escapar e vai ser ótimo para a sua cena respirar, certo? Bom, então eu já sei que eu tenho que respirar e isso vai melhorar a minha cena. E como eu sei que isso vai melhorar a minha cena? E como eu vou estar à vontade para respirar se eu estou começando agora e sinto dificuldade? Eu vou respirar com tranquilidade quando a minha persona estiver bem montadinha. O que é a persona? O personagem que eu montei, a máscara que eu fiz para aquele personagem que eu estou fazendo no teatro, na televisão, no cinema. A persona, a máscara que eu compus, então aquele personagem que eu compus está muito ajustado em mim, está muito tranquilo. Eu entendi o personagem, ele está introjetado em mim, eu já entendi o truque, é importante lembrar. Então isso já está no meu automático. E aí a respiração será automática, porque o automático do meu corpo é respirar. Ele vai respirar, ele quer viver, então a respiração é importantíssima. Quando essa persona fica ajustada, tranquila, e eu entendi que naquele momento eu estou brincando de ser aquele personagem, e insisto que brincando, estou fazendo o truque, a respiração virá. Se eu estou tenso, se essa minha persona não está bem definida, se eu não estou totalmente seguro, como eu disse lá no começo, tudo vai debater, as coisas vão conflitar. Essa máscara, essa persona, a respiração, tudo vai ficar confuso, nem uma coisa nem outra funcionam. Então eu preciso criar este personagem, e esta é a composição do ator, é importante que ele faça isso. Eu preciso criar esse personagem, ajustá-lo em mim, ele funciona, e daí então eu respiro com tranquilidade, falo a fala do personagem, digo o que vim dizer, entro em cena, e saio de cena com o meu personagem, com a minha persona, com a minha máscara. Entende? Isso é muito importante, que a gente esteja com tudo isso pronto. Então preciso estar com essa persona bem definida, bem ajustada em mim, e aí a respiração vai acontecer porque é o natural do nosso corpo. E por isso eu vou chegar no outro item. Aí você fala, Cícero, mas como é que eu vou lembrar de fazer o personagem, de respirar, lembrar o texto, minha posição em cena, como é que faz tudo isso? Toda técnica que a gente está falando aqui, da interpretação, ela deve ser esquecida. Meu Deus, Cícero, eu fiz o curso todo à toa, é para eu esquecer tudo isso. Como é que você me fala uma coisa dessa agora? Como assim esquecer, Cícero? Esquecer no sentido de introjetar, como eu disse agora há pouco, esse conhecimento. Eu uso o exemplo do violão, eu toco violão. E quando a gente aprende a tocar violão, a gente aprende o que faz com a corda e com os dedos para esquecer da corda e dos dedos. Entende? Então eu vou entender tudo que eu vou fazer com o meu corpo, com a minha mente, com os meus truques, com a minha figura, para que eu esqueça disso. A interpretação vai se usar desses artifícios para acontecer.
Por exemplo, quando você dirige. Quem dirige sabe que não fica pensando, agora a marcha tal, agora acelera, agora a embreagem, agora freia. Agora... Não, esse conhecimento entra no teu corpo e você começa a responder no automático. É isso. A gente estuda interpretação para isso. Para que esse conhecimento fique dentro de nós, que a gente absorva esse conhecimento e daí as coisas vão fluir normalmente. Isso que a gente vai fazer aqui. Aprender tudo isso, o truque, a mentira, o jogo, a interpretação, o peso das palavras, a respiração, para isso ficar em mim no automático e eu interpretar de uma maneira brilhante, de uma maneira magnífica. Isto vai acontecer, se você seguir os passos que a gente está dizendo aqui. Não é fórmula de sucesso, nada disso. É um estudo, você está se estudando, entendendo como você se expressa. Automaticamente você conseguirá fazer isso. Combinado? Então, esquecer as cordas e os dedos para poder tocar. Eu aprendo o que fazer com as cordas e com os dedos para esquecer das cordas e dos dedos. Com o corpo é a mesma coisa. Eu vou entender tudo isso, praticar, vai entrar no automático e aí eu vou interpretar de uma maneira brilhante. E quando eu fizer isso, eu vou estar fazendo a cena como se fosse eu. Eu estava assistindo, não sei mais o que era esses dias, acho que era um seriado, e o ator, o personagem, ele ia num lugar tentar olhar se tinha uma pessoa escondida atrás de uma cerca. Ele ia fazer isso, ele ia andando e ele estava com medo, a cena era essa, ele ia olhar o que tinha depois da cerca, se tinha um perigo lá. E eu senti, o ator era muito novo, que ele tinha uma certa dificuldade em fazer essa cena, em fazer de conta que ele estava indo com medo. E por que isso acontece? Porque ele está pensando. Ele diz, agora eu vou fazer uma cena de medo, quer dizer, a câmera está me gravando ali, aí eu vou fazer medo, que o Cícero me falou que é para dentro, então eu vou andar bem para dentro assim, e aí eu vou mostrar medo, quer dizer, eu vou pensar em medo e vou mostrar para a câmera que eu estou com medo, que deve ter uma pessoa do outro lado. Ele está fazendo o processo de maneira errada. Por quê? Porque se ele pensa em ter medo, não fica crível, a gente não acredita no que ele está fazendo. Se ele pensar, e outra, se ele não me passar a impressão de que ele não sabe se tem mesmo alguém lá, porque ele sabe, está ensaiado, ele conhece o texto, ele sabe o que ele vai ver do outro lado da cerca. Se ele não esquecer disso em algum momento, ou não fizer o truque para me dar essa surpresa quando ele está interpretando, não dá certo, fica falso, que foi o que aconteceu com esse ator. Então, eu sei que tem um ator do outro lado da cena porque eu ensaiei com ele já. Ele está do outro lado da cerca lá, então eu já ensaiei com ele, ele vai estar lá, só que eu preciso me assustar com ele. Como eu faço isso? Fazendo de conta que eu não sei. Então, eu preciso fazer o truque. É um faz de conta, como você brinca com as pessoas. Quando é criança, quando é adulto, deveria brincar mais. Mas como é que eu faço isso? Eu preciso fazer o truque, senão, se eu lembrar que o ator vai estar lá e antecipar essa sabedoria, esse conhecimento na minha cabeça, isso vai expressar no meu corpo e as pessoas não vão acreditar em mim. É fato. E eu vou dar um exemplo mais simples. Vocês entram em cena no teatro, por exemplo, e quando eu for andando para lá, o meu amigo ator vai me chamar, falar Cícero, e eu vou olhar. A maioria dos atores marca o espaço em cena e vai andando até chegar naquele ponto X. Ele chega ali, aí ele fala assim, ali o cara me chama, eu já olho. E eles olham antes da pessoa chamar, porque ele sabe que vai chamar, então ele olha. Não pode, porque você está desfazendo o truque. O público não vai acreditar nisso. Imagine essa cena. Eu estou andando e aí olho e a pessoa fala, Cícero, não casou. E olha que difícil, que eu já ensaiei, eu sei que ele vai me chamar. E eu não posso antecipar isso. Como é que eu faço? Eu falo sempre para os atores, vá andando. Se o fulano não te chamar, você sai de cena. Saia de cena, porque ninguém te chamou. Você tem que dar a verdade àquilo. A gente trabalha na mentira para dar verdade, para que aquilo pareça verdadeiro. Como é que eu vou voltar se ninguém me chamou? Tem que sair de cena. Tem que sair. Porque ninguém te chamou, entende? Então você tem que fazer aquilo todas as vezes como se fosse a primeira vez, como se fosse você fazendo. Isso é muito importante. Lembro de uma cena que tinha um copo quebrado em cena e as pessoas desviavam do copo como se fosse claro, como se o copo não estivesse ali, mas ele ia machucar, então as pessoas desviavam. Para que aquilo parasse de acontecer e o público prestasse atenção só no copo quebrado em cena, alguém poderia baixar dentro do seu personagem, pegar o copo e sair, tirar da cena. Se a pessoa já ia sair de cena, ela passa, pega, olha para o copo, sai de cena. Ela dá a verdade, ela está mentindo, mas ela dá a verdade à cena, entendem? Eu não posso deixar o público saber que eu já sabia o que ia acontecer. Isso é de suma importância. Eu preciso fazer as cenas como se fosse eu fazendo de fato, por isso disse nas aulas anteriores que você precisa se observar.
Como é que você faz isso? O que você faz em tal situação? Se você vê um copo quebrado, você é a pessoa que faz o quê? Dá risada, você pega, você pede para as pessoas tomarem cuidado, você é mais maternal, você briga porque alguém quebrou o copo. Como é que é a tua reação? Isso vai ajudar muito você em cena. Então, se observar de novo e fazer as cenas como se fosse você fazendo de fato. Não é um personagem X indo lá ver se tem alguém atrás. Sou eu. Sou eu. Então, eu estou indo lá e eu quero passar essa verdade para o público. Eu estou no truque, eu estou mentindo, mas eu quero passar essa verdade para o público. Entenderam? Isso é muito importante. Então, eu preciso me concentrar naquilo que eu estou fazendo, como eu disse, para esquecer das cordas e dos dedos. Então, eu estou totalmente interpretando, eu sou ator agora o tempo todo. E aí eu preciso saber se tem alguém lá atrás. Então, eu estou na atuação, eu não sei se tem. Eu sei que tem, mas o meu personagem não sabe. E é importante que eu tenha isso em mente. Meu personagem não sabe. Eu vou lá e vou de olho. E vai que meu amigo não estava lá, o ator. Eu preciso me assustar com isso. Vai que ele não estava, porque eu não sei, o personagem não sabe se tem alguém lá ou não. E o público não assistiu aquilo antes. Ele está assistindo quando você está fazendo. Ele precisa que você passe a verdade no truque. Claro isso? Então o exercício de hoje. O exercício de hoje é, você vai pegar o mesmo texto, e a última vez que a gente trabalha o Zagalo, depois a gente vai para o Homem Estranho, ou para qualquer outro, ainda não pensei, mas hoje é o último dia do Zagalo. Então você vai escrever o Zagalo como se você estivesse escrevendo para alguém, contando para alguém, como se você fosse o escritor do texto. Você vai escrever o texto falando em voz alta. Então pegou lá o texto do Zagalo e escreveu. No mundo só existia, não existia mais nada no mundo, só ele, Zagalo, Jagalo. Zagalo, Zagalo. Não lembro o texto de cabeça agora. Mas vai escrevendo o texto do Zagalo, falando como se você estivesse escrevendo uma carta para alguém. Grava isso e me manda. Esse é o truque. Então você vai escrever como se você fosse o autor, não o Cícero, você que escreveu. Se você quiser ir pensando na próxima palavra, para uma palavra antes da pausa que a gente já estudou. Então assim, ele já era, já grande, Zagalo, Jagalo, Jagalo. Entenderam? É como se fosse você escrevendo, como se você não soubesse a próxima palavra. Então você é o escritor, vai escrever esse texto, essa é a cena. Nesta cena o personagem é o escritor, você é o escritor, e você vai escrever esse texto para mandar para alguém. Você é o escritor. Essa cena que eu quero ver, gravando. Lembre-se de gravar na horizontal, que é melhor, tá bom? Na diagonal ia ficar terrível. Mas na horizontal. E mandem esse vídeo pra gente. Então, de novo, o exercício é, o personagem é um escritor, você é um escritor e está escrevendo um texto para alguém que vai interpretar, ou para um livro novo que está escrevendo, você é um escritor. Você pode criar o resto da cena, inventar o resto da cena, é muito importante até e é muito interessante. Então, está escrevendo esse texto para alguém e você é o escritor. Cícero, posso colocar uma roupa de escritor, um chapéu com pena, que eu entro mais na cena? Pode, se você achar necessário. Cícero, eu posso escrever na máquina de escrever? Porque eu tenho em casa, eu queria escrever na máquina de fazer de conta. Muito legal, pode. Desde que seja um escritor escrevendo o texto. Pode ser à mão, na máquina de escrever, rabiscando, mas assim... Eu quero acreditar que você escreveu, isso é muito importante. Eu quero acreditar que você é o escritor e você está inventando aquilo naquela hora. Você não conhecia o texto, está inventando. Esse é o grande mote da aula de hoje. Essa novidade, essa eventualidade que aquilo não existia, o ineditismo, essa é a palavra, o ineditismo daquilo. Eu nunca vi, estou escrevendo agora. É nisso que eu quero acreditar. Então você é o escritor e está escrevendo o texto do Zagalo, é a nossa última parte com ele, depois a gente vai para outros textos trabalhar para não cansar o texto. Tudo bem? Lembrando, o texto do Zagalo está lá na loja, no livro presente, onde vocês compram os produtos para que a gente possa observar as cenas de vocês, compra o produto, manda o comprovante, manda o link do vídeo, suba no seu canal, todo mundo tem um canal no YouTube, né? Todo mundo que tem um Gmail, então suba no seu canal, me mande o link, comprovante de compra, e você vai ter a sua observação, vai falar de novo comigo e eu vou responder mais uma vez para você que você tem direito à réplica. Certo? Combinado? Então, passei muitas informações hoje, de novo, bastante pesado o conteúdo, assista de novo e faça o seu exercício e mande pra gente. Enquanto todos se perguntavam, é bom, se alguém tinha nascido primeiro... Não. Quando todos perguntavam se quem tinha nascido primeiro, seria o ovo ou a galinha, eu descobri que foi um galo. Eu descobri que foi um galo. Galo. Não um galo qualquer, mas sim o Zagalo. Zagalo é um bom nome, eu vou deixar Zagalo. Zagalo. Então, quando todos descobriam, ele era único no sentido de ser especial e no próprio sentido da palavra mesmo.
No sentido de ser especial e no próprio sentido da palavra. Não existia outro galo no mundo. Na verdade, não existia outro galo no mundo. Na verdade, tudo bem? Esse é o exemplo.